Imaginar, a gente sabe que o Trump é amigo do Jair Bolsonaro. E sabemos que o Trump identifica no Jair Bolsonaro a perseguição que ele sofreu do governo Biden, de esquerda, quando ele não era presidente dos Estados Unidos, tinha perdido a eleição. Então ele praticamente se solidariza com aquilo que ele vê acontecer com o Bolsonaro, que ele acha e sentiu o que aconteceu com ele. Agora, não é um pouco de ingenuidade imaginar que o tarifaço de 50% se deu em razão da forma como o judiciário está tratando o Bolsonaro? Não seria mais razoável e lógico entender que, para os interesses estratégicos dos Estados Unidos, o tarifaço foi feito em razão da posição imprudente do Brasil, querendo se colocar como líder dos BRICS, como ele é apenas uma ferramenta manipulada pela China do Xi Jinping, e se colocar como o grande inimigo do dólar como moeda de transação internacional. Não é deslocar o foco, ou seja, a economia é que manda, e a economia americana está sendo ameaçada por essa promessa dos BRICS de tirar o dólar como moeda de transação internacional. Então, eu pergunto a você, tem como reverter isso ainda? Ou os Estados Unidos quer dar agora, usar o Brasil como exemplo para que outros países busquem aquilo que deve ser a nova ordem econômica mundial, relações bilaterais e não de blocos organizados contra os Estados Unidos? Capês, como você bem disse, não é possível a gente acreditar, quer dizer, muito embora possa ser possível, não é crível que, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente, tenham influenciado de tal maneira, porque isso prejudica a própria população brasileira, né? Então, eu acho que, segundo a gente leu na carta enviada pelo presidente Donald Trump, ele diz que é uma das razões, e ele cita, isso foi a interpretação que eu tive, que é uma das situações que estariam ali incomodando-o, como a forma que o judiciário tem levado, né? E não foi só para falar da questão da liberdade de expressão, da questão do poder judiciário frente ao que tem ocorrido ali em 8 de janeiro, frente às condenações ou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi um dos motivos. E é claro que quando a gente pega o vídeo, né? Eu assisti ao vídeo que foi colocado também na rede social pelo deputado que está licenciado, Eduardo Bolsonaro, ele traz uma carta, né, que foi escrita junto também a um jornalista. Ele diz que ele espera, né, que ele teve ali a contribuição e espera que o governo brasileiro faça ou dê um telefonema, né, diplomático ali para poder fazer cessar essa imposição de 50%. Então, eu acho que foi, como eu disse, uma junção de fatores que incomodaram o presidente Donald Trump. Lógico que mexer no bolso de uma das maiores economias do mundo, nós não poderíamos, de alguma forma, esperar diferente. Agora, eu não sei, tá? E agora aqui realmente não sei. Você me perguntou se poderia fazer cessar. A única forma de fazer cessar é o governo brasileiro aceitando, né, de alguma forma, inclusive o presidente Lula rebateu o Capês, né? Então a gente tem lá a oposição falando sobre a responsabilidade de quem governa, a gente tem... É o seguinte, errar é humano, apesar que o presidente Lula já passou da idade e está num cargo que não dá para errar. Agora, pega o telefone e fala, Trump, apesar das nossas diferenças, esse negócio de criar uma moeda comum não é para agora, vai demorar bastante, pode ficar tranquilo, foi mais um discurso interno, o dólar continua, tá legal? E você pode meter o pau na nossa justiça, não tem problema, mas a questão do dólar tá segura, tá legal? Mas em vez de fazer isso, o que ele vai? Ele dobra a aposta. Então. Agora eu vou taxar também, vou para reciprocidade também. Então, você vai comprar briga com o Mike Tyson no seu prime, no seu melhor momento. Sim, e aí foi até uma das coisas que o deputado, né, licenciado, falou, olha, pega o telefone e liga, mas eu não acho, muito embora eu tenha dito aqui que a gente vê no Lula 3 um Lula um pouco menos, né, pendendo ali de forma diplomática, como o era ou foi nos anteriores, mas eu não sei, Capês, estou desesperançosa quanto a essa ligação, eu acho que ela não existirá, até porque no final, né, no Twitter do presidente Lula, ele realmente rebateu dizendo que vai ou que iria aplicar reciprocidade, até porque eu também fico me questionando, né, de rebater se até que ponto vai ser mais ainda prejudicial, já que nós não temos a força
econômica necessária, né, para rebater, mas eu acho que o presidente Lula, como você me perguntou se era possível cessar, como se condiciona ali a uma ligação, a uma questão do Brasil recuar, eu não acho, pelo teor da carta colocada pelo presidente no Twitter, no seu Twitter oficial, no finalzinho, quando ele diz que o Brasil, né, ele até rebate que foi firme, que ele está livre ali na defesa da soberania, que repudia as medidas de reciprocidade, e ele diz o seguinte, que vai aplicá-las de igual forma. E aí, veja só, a gente tem uma tréplica do presidente Donald Trump dizendo, se ele aplicar a reciprocidade, eu vou aumentar cada vez mais sobre esses 50%. Então, na verdade... 50% é só o piso, isso, pode chegar a 100%, passar de 100%. Exatamente, foi isso que ele disse. Ele disse que se o governo brasileiro né, mantiver essa ideia de aplicar a reciprocidade, que eu acho que é possível, porque tem a lei, enfim, ele vai, sobre esses 50%, aumentar ainda mais. E a gente vai preocupando, né, cabeça, porque é uma guerra diplomática e a gente percebe, como o Guilherme Mendes aqui colocou, o Brasil, ele tem um lado. Na verdade, ele já deixa claro, de alguma maneira, o lado, e isso me preocupa. Não é ser humorista, não é isso. Mas tem guerra que a gente não pode dar muito, né, assim, a cara para bater, porque a gente acaba perdendo. É o filho falando, pai, para de discutir, pai. Isso aí não vai acabar legal, papai. O senhor não está vendo, papai, que a briga não é boa? Pai, vai sobrar no meu bolso, eu sou exportador, papai. Não é o senhor que ganha salário público, né? Sempre foi funcionário público. Não, papai, eu dependo do meu trabalho. Eu vou quebrar se o senhor continuar brigando assim. Agora, João Belucci, o Ricardo Rosso foi muito oportuno quando ele disse que a questão da perseguição ao Jair Bolsonaro, assim colocada por um grupo significativo de brasileiros, pelo menos metade do país, está sendo cuidada num segmento próprio. Tem as ações da Rumble contra o que eles reputam uma censura e desobediência a tratados internacionais, expedientes de regulação entre comunicação de justiças de países, enfim, já está sendo tratado em determinado campo, já estão apurando a falsificação do registro de entrada do Felipe Martins, já se sabe quem foi que falsificou, pode ser que ele faça uma colaboração premiada, isso tem um segmento próprio. Ou seja, não há necessidade alguma de elevação de tarifa a 50% para cuidar desse tema. O Ricardo Rosso colocou bem. Você concorda com ele ou vamos aqui, o Guilherme Mendes está que ele está com o que ele está pegando de argumento. Está anotando aqui, ele não para de anotar. Ele vai vir com um caminhão de melancia para cima de vocês. Tomem cuidado, que o homem sabe argumentar. Mas antes eu gostaria de ouvir você. O Brasil está certo de partir para essa queda de braço e sair na porrada com os Estados Unidos? Não está não, Capês. Veja, é evidente que falar que nós gostaríamos que o dólar fosse a moeda que lastreia as operações globais. Não necessariamente, poderia ser a moeda do Zaire, o peso argentino, o Bolívar, mas temos que lidar com a realidade fática, que é o dólar que lastreia as operações globalmente, é os Estados Unidos. País onde há democracia efetiva, em que encerrou o lastro, né, como você explicou perfeitamente, o Capês era lastreado no ouro, depois criou-se essa moeda lastreada em nada. Então, o próprio dólar é lastreado, ele tem base na confiança entre os operadores e as pessoas que acreditam no valor do dólar. Ele não tem lastro. Se todo mundo resolver sacar o seu dinheiro do banco, os países quebram porque ele não há ali o respectivo valor em dólar e em ouro. Agora, o Brasil se aliou a esses países que não são democracia. Rússia, China, Irã, Palestina, Venezuela. Ele ficou bem claro esse alinhamento. E o Donald Trump foi sinalizando a todo instante, o Departamento de Estado, vários deputados e senadores, inclusive dos estados americanos, não só do ente federativo, deram declarações nesse sentido, há ações tramitando, como você mencionou, e alguma delas juízes já foram até intimados para responder. O que eu acrescentaria no ponto do Rosso, além do Lula, as próprias decisões do Supremo Tribunal Federal, que não pacificaram coisa alguma, aumentaram a temperatura ambiente, decisões para se cumprir na jurisdição americana, decisões que sequer existiam na lei, foram criados em normativos do Tribunal Superior Eleitoral, essa jabuticaba brasileira, de derrubar perfis de pessoas. Que pena é essa, derrubar perfil da pessoa sem prazo? Que pena no mundo é essa? Vou derrubar o perfil de uma pessoa na rede social para sempre. Quando eu quiser, eu decido que volta. E muitas vezes em liminar. Isso não é decisão de Estado democrático. Foi isso que o Trump mencionou diversas vezes. O Rumble saiu do Brasil, a empresa. Muitas empresas operam no Brasil sem o tal do representante aqui. Na época criou-se essa história, o X, o Twitter precisa ter o representante que até confiscou bens do X à época, que depois o assunto até esfriou para o próprio Elon Musk, que depois se envolveu em outros
temas com o próprio Trump. O que é essa sinalização do Trump para o Jair é uma sinalização de uma perseguição da direita em âmbito global. Não é o Trump, o Jair, o Milei, a Le Pen, todos que se posicionam à direita acabam primeiro sendo enquadrados como extremíssima direita. Não tem nem direita, é extrema direita. Joga tudo para a extrema direita porque eles defendem os interesses do seu país, não defendem imigração desenfreada para dentro das suas fronteiras e defendem a soberania do seu povo. Isso é ser de extrema direita, então... Olá, somos todos extrema-direita. Ele faz essa solidariedade para o Jair porque é evidente. Explica as ações contra o Jair Bolsonaro para qualquer gringo, qualquer um. Vai falar, é isso que está acontecendo com ele. A pessoa naturalmente vai falar, pô, mas isso é injusto, não faz sentido algum. Apesar de muitos juristas brasileiros defenderem, falar que está tudo certo porque é em prol desse símbolo à democracia. Então, veja, ele se alinha com o Jair Bolsonaro, é ótimo, só que assim, na hora de dar o tiro, a sanção, prejudica o Brasil inteiro. Mas é uma sinalização para o Lula. Ó, Lula, se controla aí, você está dando essas declarações em nome do BRICS, o Vladimir e o Xi Jinping não deram essas declarações, quem deu foi você, sobrou para você, e agora a sanção é para todos e prejudica sobremaneira a economia brasileira e o parlamento brasileiro tem a sua completa responsabilidade nesse caso. O Senado omisso desde sempre com essas ações no Supremo, não se manifesta, os presidentes do Supremo seguram qualquer investigação, ação, pedido de impeachment, qualquer coisa contra o Supremo, que é o trabalho deles, sobre a desculpa de uma tal institucionalidade preservada. Que institucionalidade é essa onde temos pessoas censuradas, empresas americanas saindo do Brasil e agora uma tarifa contra o Brasil? Vamos ficar nesse discurso de soberania até quando, cabeça?